Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a colaboração dos Tribunais do Trabalho por todo o país. E no programa de hoje, uma reportagem especial sobre os direitos dos bancários. Vamos saber quais são os direitos específicos dessa categoria na legislação trabalhista. Em Salvador, Bahia, vamos visitar um complexo de portos, conhecer a rotina dos empregados e aprender a diferenciar o trabalhador avulso do trabalhador eventual. Em São Paulo, capital, Centro de Solução de Conflitos da Zona Sul completa 1 ano de funcionamento. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, você vai conhecer uma cantora lírica de Brasília, Distrito Federal, que já se apresentou em diversas óperas pelo país. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Os bancários possuem alguns direitos trabalhistas específicos, como, por exemplo, a jornada de trabalho diferenciada. Mas você sabe quais profissionais podem ser enquadrados como bancários? Em nossa reportagem especial de hoje, vamos falar sobre essa categoria, a carga horária desses trabalhadores, horas extras, gratificações e outros assuntos envolvendo esses profissionais. Seu Francisco estava perto de se aposentar. Por 28 anos trabalhando nessa agência bancária em Sobradinho, no Distrito Federal. Depois de anos de dedicação, foi dispensado pelo banco. Aí, um determinado dia, eu fui surpreendido com o comunicado de desligamento do quadro de funcionário e também não apresentaram nada formal referente do que se tratava da emissão. Esperado que eu aguardasse um comunicado que eles iam me informar até que eu fosse comunicado para ir para o sindicato para fazer a homologação do contrato, né? Mas a questão judicial nesse caso não é essa. O que levou o senhor de 53 anos a entrar com uma ação na Justiça Trabalhista contra o banco foi o fato de ele ter que transportar altos valores de dinheiro entre o comércio e a agência bancária, enquanto exercia a profissão, colocando em risco a própria integridade física. Perigosíssimo, né? Não só o correspondente, que de certa forma também eles ficavam meio receosos em transportar esses valores, e a gente também, em função do risco que eu corria também. Eu estou aguardando só o parecer final, está em segunda instância, né? Seu Francisco era bancário. Além dele, que trabalhava diretamente com atendimento ao público em uma agência, também são considerados bancários empregados de instituição financeira, não sendo necessário trabalhar em bancos ou agências para se enquadrarem na categoria. A súmula 239 do TST, por exemplo, afirma que até empregados de empresas de processamento de dados que prestam serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico são considerados bancários, com exceção de casos de empresa de processamento de dados que prestam serviços a bancos e empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou terceiros. Bancários têm uma série de direitos específicos, a começar pela diferença da carga horária de trabalho, que é de 6 horas, exceto para os empregados que exercem funções de direção, gerência, fiscalização ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo, como afirma o artigo 224 da CLT. No fim do ano passado, foi julgada no Tribunal Superior do Trabalho a questão do divisor aplicável para o cálculo das horas extras dos bancários, inclusive para os que são submetidos à jornada de 8 horas. Ficou decidido, como regra geral, os divisores 180 e 220 para a jornada de 6 e 8 horas de trabalho diárias, respectivamente, no caso de pagamento de horas extras.
Ou seja, na hipótese de um bancário que trabalhe 6 horas por dia de segunda a sexta-feira, se essa jornada for ultrapassada, as 7ª e 8ª horas são consideradas horas extras, que serão pagas de acordo com o salário-hora definido pelo divisor bancário. Essas verbas refletem diretamente nas férias, 13º salário e outras verbas trabalhistas. A decisão em relação à definição dos divisores bancários foi da seção 1 de dissídios individuais do TST, que seguiu o voto do relator, ministro Cláudio Brandão. Então, o divisor corresponde à quantidade de horas que o salário remunera, trabalhadas ou não. Então, para quem trabalha, por exemplo, 6 horas, serão 6 vezes 30 dias, igual a 180. E por que 30? Porque é o número máximo de dias que o salário mensal remunera. Então, se a pessoa trabalha 4 horas, 4 vezes 30. Se trabalha 7, 7 vezes 30. Então, o resultado disto é o divisor, que será o número utilizado para definir seu salário-hora. O julgamento foi histórico, o primeiro da Corte Trabalhista Superior a ser submetido à sistemática dos recursos repetitivos, introduzida pela Lei 13.015 de 2014. Ou seja, a tese fixada tem efeito vinculante e deve ser aplicada a todos os processos que tratam do mesmo tema. Somente no TST existem cerca de 8.000 processos que tratam do divisor bancário. Foi a primeira experiência do tribunal no julgamento desses incidentes, o que dá a esse incidente importância singular. Não por outra razão, por ter sido o primeiro e por ter ele, assim como os demais julgados, cumprimento obrigatório. Além de questões que envolvem os horários dos bancários, quem exerce a função de atendente de caixa de agência recebe uma gratificação conhecida como quebra de caixa, uma verba paga a empregados que trabalham em caixas de estabelecimentos como bancos, supermercados, lojas e agências lotéricas. O valor da quebra de caixa é decidido de forma coletiva entre empresa e empregado, mas um precedente normativo do TST concede ao empregado que exerce tal função uma gratificação de pelo menos 10% sobre o salário, excluindo cálculos adicionais e acréscimos de vantagens pessoais. Essa parcela dada como gratificação tem natureza salarial, como afirma a súmula 247 do TST. É uma gratificação que o empregado que trabalha no caixa bancário recebe e se destina a compensar eventuais perdas, além do próprio exercício da função, perdas eventuais no manuseio de dinheiro. Então, ela é uma parcela típica do caixa bancário e é paga para essa finalidade ou com essa finalidade. Em alguns lugares chama-se gratificação de caixa, outro quebra de caixa, enfim, e se destina a compensar o empregado bancário pelo maior cuidado que deva ter no manuseio de dinheiro. E isso faz com que seja uma gratificação típica da atividade bancária, do caixa bancário. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT de São Paulo reverteu a dispensa por justa causa de uma trabalhadora que havia faltado 3 dias ao serviço logo após retornar da licença maternidade. Em decorrência disso, a empregada havia sido advertida e depois suspensa. No entanto, 8 meses depois, ela foi demitida em razão das faltas e atrasos. A decisão do regional teve como base o princípio jurídico que veda a dupla punição pelo mesmo fato. Além disso, a própria trabalhadora já havia compensado as horas das faltas e não cometeu outras infrações novamente. O TRT da 10ª Região condenou uma construtora a pagar indenização por dano moral no valor de R$50 mil a um empregado que desenvolveu hérnia inguinal. De acordo com a perícia médica, as atividades do trabalhador exigiam muito esforço físico, o que pode ter desencadeado a doença. Para o regional, a empregadora não adotou medidas para prevenir a doença ocupacional, o que resultou em prejuízo moral ao empregado, que perdeu a capacidade laborativa. O TRT de Campinas condenou um banco a pagar R$30 mil por danos morais a uma empregada impedida de voltar a trabalhar após a alta médica e determinou o restabelecimento imediato do contrato de trabalho. A profissional alegou que não conseguia realizar as mesmas funções devido a lesões degenerativas, fato que foi confirmado por perícia médica. A instituição financeira, no entanto, se recusou a reabilitar a trabalhadora em outras funções bancárias. Segundo o regional, é presumível abalo psicológico por parte da empregada pela falta de pagamento do salário.
No próximo bloco, a diferença entre trabalhador avulso e trabalhador eventual. E ainda hoje em São Paulo, capital, Centro de Solução de Conflitos da Zona Sul completa 1 ano de funcionamento. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O TST e o CSJT definiram a identidade visual do aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica, o JT, e criaram um novo mascote oficial do processo judicial eletrônico, o CAZE. O aplicativo JT já pode ser baixado em smartphones e permite checar a movimentação de processos, acompanhar notícias, jurisprudências e pautas de audiências e sessões, além de emitir boletos para pagamentos, entre outras comodidades. Atualmente, a ferramenta contempla processos dos TRTs de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Bahia, e até o final do ano terá dados processuais de todos os estados. Em comemoração ao mês do trabalho, o TRT de Minas Gerais iniciou uma série de eventos que busca fortalecer o diálogo com a sociedade por meio da cultura. Vão ser realizadas exposições, palestras e ações educativas sobre o tema, além do lançamento de uma cartilha sobre a história da Justiça do Trabalho. O TRT da 11ª Região, que abrange os estados de Amazonas e Roraima, lançou um sistema que vai trazer mais facilidade para o usuário registrar reclamações, elogios, sugestões ou pedidos de informações sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho, além de uma cartilha sobre o funcionamento da ouvidoria do regional. O novo sistema permite o acompanhamento do status das manifestações e já está disponível no site oficial da instituição. O TRT de Alagoas realizou a primeira edição da Feira de Produtos Agroecológicos. O evento tem como objetivo incentivar a alimentação saudável, a responsabilidade socioambiental, o empreendedorismo e incentivar o trabalho da agricultura familiar. Na feira foram comercializados diversos produtos, como frutas, verduras e hortaliças, além de peças artesanais. A Bahia possui um dos maiores complexos portuários do país e lá atuam cerca de 3.500 profissionais contratados de forma direta e indireta. Os que não possuem vínculo empregatício atuam tanto como trabalhadores avulsos quanto eventuais. Você sabe a diferença entre eles? Confira na reportagem. A rotina se repete todos os dias. Mercadorias entram e saem dos portos de todo o país. A Bahia possui um dos maiores complexos portuários do Brasil. Formado pelos portos públicos de Aratu, Candeias, Salvador e Ilhéus, além de 5 terminais de uso privado. Nos portos baianos, existem em torno de 3.500 profissionais contratados de forma direta e indireta. Quando falamos dos que não possuem vínculo empregatício, temos trabalhadores avulsos portuários, que são responsáveis pela movimentação de cargas e descargas em terra e nos navios. Mas é importante saber diferenciar o trabalhador avulso do chamado trabalhador eventual. O trabalhador eventual, como a própria denominação já diz, é aquele que presta um serviço eventual, esporádico. Há diversos tomadores, sendo que a característica dele é que esse serviço não pode estar relacionado à atividade fim do tomador. Sendo um exemplo clássico, por exemplo, o encanador, geralmente são profissionais liberais, que prestam serviços a hotéis e a empresas quando há necessidade e quando são acionados. Já o trabalhador avulso, ele também presta serviços esporádicos a diversos tomadores, sendo que há necessidade da intermediação, ou do sindicato de classe, ou do órgão gestor de mão de obra, chamado de órgão. E esse órgão gestor, eles não formam um vínculo direto de emprego com o órgão gestor e nem com o sindicato. Os trabalhadores avulsos se classificam em portuários e os não portuários, como os chapas, que ficam à disposição de caminhoneiros para a movimentação de carga e descarga de mercadorias. Já no que diz respeito aos trabalhadores portuários, o diretor superintendente do órgão gestor de mão de obra Salvador e Aratu, o Ogmosa, explica o processo de requisição. O OGMO ele é uma associação de operadores portuários, todos eles registrados junto à autoridade portuária, que é a CODEBA. Eles requisitam a mão de obra através de um rodízio, tá? Estabelecido pelo OGMO, tá?
pelas funções que são requisitados nas categorias de conferência de carga, estiva de carga, serviço de portuário de capatazia, serviço de vigilância portuária. E os operadores portuários, obviamente, através de suas requisições online, fazem as suas solicitações para atender a demanda de cada operação em cada embarcação. Gilberto também detalha como funciona o gerenciamento desses trabalhadores. O trabalhador avulso ele tem uma legislação específica, ele exerce as atividades puramente dentro dos portos organizados de Salvador e Aratu. Eles são treinados pelo órgão de gestão de mão de obra. Toda essa regulação é prevista em lei. Luiz Alberto França, mais conhecido como Olho de Vidro, atua como trabalhador avulso portuário há 24 anos. O que me motivou é porque eu vim da geração. Meu avô, meu bisavô, meu pai era estivador, então meu avô me inscreveu na capitania e hoje eu estou trabalhando como estivador aqui. A igualdade de direitos com trabalhadores que possuem vínculo empregatício permanente também faz parte deste tipo de trabalho. Através da Constituição Federal de 88, pelo artigo 7º, inciso 34, ela garantiu a isonomia de direitos entre os trabalhadores com vínculo empregatício em gerais e os trabalhadores avulsos, garantindo a eles os direitos a 13º, férias, FGTS, horas extras, dentre todos os outros direitos. E as leis, tem a Lei dos Portos, que regula a atividade dos trabalhadores portuários, e a Lei 12.023 de 2009, que regula a atividade dos trabalhadores avulsos da movimentação de cargas, que não poderia deixar de ser, também estende essas duas legislações, obedecendo à Constituição Federal, aos mesmos direitos dos trabalhadores em geral. Olho de Vidro não se imagina em outra profissão. Eu saí de uma microempresa que eu tinha para trabalhar exclusivamente só no porto e não quero outra. E uma coisa que me orgulha muito, por causa de quê? Que no mínimo 70% da economia do Brasil passa pela mão dos estivadores e dos arrumadores. No próximo bloco, Centro de Solução de Conflitos da Zona Sul do TRT de São Paulo completa 1 ano de funcionamento. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, a voz de uma cantora lírica de Brasília que já participou de diversas óperas. Nós voltamos daqui a pouco. Quer receber publicações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho na sua timeline do Facebook? Para ficar por dentro das notícias do CSJT em primeira mão, curta a página facebook.com/CSJToficial, vá em Seguindo e clique em Ver Primeiro. Depois vá até Notificações, clique no lápis à direita e ative todas as publicações. Clique em Concluir. O Sejusc Sul, um espaço destinado à conciliação em um dos fóruns trabalhistas de São Paulo, completa 1 ano de funcionamento. E um bom motivo para comemorar são os números de acordos fechados. Confira na reportagem. A primeira conversa é com todos juntos. Depois, as partes se separam. É hora de cada um analisar o valor proposto para encerrar o processo trabalhista. De volta à sala de conciliação, eles fecham um acordo. Agora o processo segue para a fase da execução, quando acontece o pagamento da dívida. A vantagem do acordo é que resolvemos o problema, né? Da questão, que está tudo resolvido. Para economizarmos tempo, né? Desgaste, horas perdidas na locomoção. Em aproximadamente 1 ano de funcionamento, o Sejusc Sul agendou quase 4.000 sessões de conciliação. Reclamante e reclamada compareceram em 7 de cada 10 agendamentos. E entre as sessões com a presença das partes, aproximadamente 6 em cada 10 terminaram em acordos. A soma dos valores negociados foi de quase 18 milhões de reais. Outro número comemorado aqui no Sejusc Sul é o prazo de marcação das sessões. São cerca de 30 dias entre o agendamento e a tentativa de acordo. Nesta sala, o processo pode ser resolvido em apenas 1 mês. As salas de audiência têm um aspecto diferenciado das salas tradicionais de audiência, são mesas redondas,
todos colocados no mesmo plano, sem lados, né? Há um servidor capacitado para tal. Então, o princípio da informalidade é um facilitador para que as partes se enxerguem um ao outro, dialoguem para uma solução dada por eles mesmos. O Sejusc está localizado no 2º andar do Fórum da Zona Sul. O espaço tem uma sala e 3 conciliadores. Mas as sessões de conciliação também acontecem nas varas trabalhistas. Aqui, os servidores que cuidam do processo no dia a dia também conduzem as tentativas de acordo. A maioria dos processos chegou aqui porque não há diálogo entre as partes. Então a gente poder oferecer às partes essa oportunidade de poderem conversar, eu acho que é assim muito útil, né? Um fator primordial, um ferramental muito importante é o advogado também comprometido com a conciliação, e o que nós já vemos aqui no Sejusc. Porque através do advogado, lá no início da cadeia, no momento em que ele for entrevistar o seu cliente, já inserir essa cultura de conciliação. Natural de Brasília, Distrito Federal, a cantora soprano ligeiro Daniele Dumont já participou de diversas óperas pelo país. Ela começou a cantar ainda criança e aos 12 anos já estudava música. Se apaixonou pelo canto lírico depois de fazer parte de uma banda de heavy metal melódico com vocal lírico. Vamos conhecer um pouco da carreira da cantora no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Meu nome é Daniele Dumont, eu sou cantora lírica e professora de canto, e o meu trabalho é uma arte. Eu comecei cantando quando eu era criança, sempre amei cantar e tive a sorte de ter pais que me estimularam muito, então eu gostava muito de cantar, de dançar. E fui estudar música com 12 anos, fui estudar violão e com interesses muito diferentes do que eu tenho hoje, né? Eu tinha banda de rock, cantava em showzinhos e era muito interessante. Até que eu conheci uma banda de heavy metal melódico com vocal lírico. Então, pela primeira vez, a banda Nightwish, né? Com uma cantora lírica no vocal, e eu me apaixonei por aquilo e quis estudar canto lírico e fui atrás disso. E desde então, essa é a minha grande paixão e o meu grande foco de especialização e trabalho. Fui estudar na Escola de Música de Brasília, passei 7 anos lá, num processo bem pesado de formação. Também fiz um curso de licenciatura em música na UNB e daí por diante nunca parei de estudar, fazendo masterclasses e cursos avulsos com professores de canto. Aí também agora nesses últimos 2 anos estou fazendo mestrado na UFG na área de performance em canto. Papéis importantes que eu participei, então, de hit parade, né? Um dos mais conhecidos, a Flauta Mágica, a Rainha da Noite, todo mundo adora, né? Todo mundo conhece isso. Que a Cássia Eller gravou com Edson Cordeiro, então ficou mais conhecida. O papel da Lucia é um papel marcante para mim, o papel da Lucia de Lammermoor, do compositor Donizetti. Recentemente eu fiz o papel da Anne, né, na ópera Otto Nicolai, também é uma coisa marcante para mim. Um papel bacana que eu fiz de uma ópera que foi montada também, né, não foi uma ópera de reprodução, que é do Cortiço, eu fiz o papel da Pombinha. O meu último espetáculo, que é uma criação minha, que se chama Histeria, toda a estrutura do espetáculo foi eu que criei, então é diferente de pegar uma ópera que um compositor escreveu
e a gente estudar e fazer como ele previu. Eu fiz toda a montagem da ópera, né? Toda a marcação cênica, toda a construção da narrativa, e botei muito de mim. Então, isso é uma coisa também muito marcante para mim. Poder criar, de fato, não só cantar, mas criar também tudo aquilo que eu estou fazendo. Tem que ter disposição, tem que ter desejo, tem que ter paixão. Acho que essas são as coisas principais, porque sem isso a gente em determinado momento acaba desanimando, né? Então acho que tem que ter muita paixão pelo que faz, tem que ter muita entrega e tem que estudar muito, tem que ter disciplina, tem que ter tempo para se dedicar, porque realmente eu digo que a vida do artista é uma vida de sacerdócio, né? Você não é diferente de sair de casa para fazer uma coisa na qual você trabalha e depois você volta e pronto, e você volta a ser você. Não, o artista ele é sempre artista. Eu sou sempre cantora o tempo inteiro. Na minha casa eu tô estudando, na minha casa eu tô pensando, tô criando, tô o tempo todo envolvida com o que eu faço. Então é uma coisa de entrega, porque é na arte que a gente se realiza, né? Daqui a 30 anos eu não sei aonde, mas eu quero continuar fazendo o que eu faço. Eu quero continuar cantando, eu quero continuar dando aula, não sei para onde a vida vai me levar. Estou aí de braços abertos para o que vai acontecer, mas tenho certeza de que é na música que eu estarei. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.